selva. Pô, isso aqui é uma Nova York, que beleza, elogiou muito o Brasil. Mas agora foi falar borracha que dopava, ou melhor, fraudava o exame de doping, agora a Lava Jato lá está retroativamente querendo pegar no pé dele. Mas é isso aí. No mais, um grande abraço para vocês e viva Cassius Barcelos Clay e até amanhã. Sempre uma honra, Milton Neves. Tchau. Sempre uma honra. Entende de boxe, hein? E posso só complementar? O Mike Tyson, ele deu essas declarações no podcast que ele tem hoje em dia. Na verdade, ele está investindo em plantação de cannabis, que é liberado, é permitido na Califórnia, e ele realmente admitiu que o consumo mensal dele é uma coisa absurda. Agora, lamentável essa situação do doping. Aí foi bola fora, né, Milton Neves? Sem dúvida. Um abraço para vocês. Valeu, Milton Neves. Agora, 1h, Ronald Gimenez, Ana Paula, Gestão Apostos para mais um RB News. Boa tarde, meus amigos, tudo bem? Boa tarde. RCI, Rede Comunicadora Iguaçu, integrante da Rede Bandeirantes de Rádio. RCI, notícias de Foz do Iguaçu e região. Quarta-feira, 14 de agosto de 2019. No mês de julho, a alfândega da Receita Federal do Brasil em Foz do Iguaçu destinou R$ 6.403.000 em mercadorias a entidades assistenciais sem fins lucrativos e órgãos públicos espalhados por todo o Brasil. Para as entidades foram disponibilizados R$ 4.951.000, sendo R$ 2.087.000 removidos de Foz para outras unidades da Receita Federal para posterior doação. Entre as mercadorias, há eletrônicos, maquiagens, vestuário, brinquedos, acessórios para eletrônicos, artigos de pesca, tapetes, acessórios para videogames, perfumes e cosméticos. Já para os órgãos públicos, a Receita destinou aproximadamente R$ 1.451.000 em eletrônicos, peças de informática, pneus, veículos, aparelhos de som, câmeras de monitoramento e máquinas fotográficas digitais. As mercadorias e veículos foram apreendidos durante procedimentos de fiscalização na região de fronteira. Para solicitar doações, é necessário encaminhar um pedido à alfândega da Receita Federal em Foz do Iguaçu e as orientações sobre o procedimento estão disponíveis no site da Receita. RCI. O município de Foz do Iguaçu espera triplicar nos próximos 3 anos o número de visitantes procedentes da China em atrativos como as Cataratas do Iguaçu. Este é um dos pontos da parceria firmada com a empresa de informática HRH, que opera a venda de serviços turísticos no mercado chinês, como compra de passagens e reserva de hotéis, por meio de uma rede de destinos parceiros em todo o mundo. No ano passado, Foz do Iguaçu recebeu 18.371 visitantes chineses, de um total de pouco mais de 60 mil que visitaram o Brasil. A China é, atualmente, o 10º país que mais envia turistas ao Parque Nacional do Iguaçu, havendo grande potencial para a expansão do mercado. Anualmente, mais de 130 milhões de chineses viajam para destinos no exterior, em sua maioria na própria Ásia. Outras notícias de Foz do Iguaçu e região fronteiriça você confere de segunda a sábado, das 8 às 10, no programa Manhã RCI. Eu sou Guilherme Wojciechowski, este é o RCI Notícias. RCI Notícias, de volta a qualquer momento na programação. RCI 1320 AM, Foz do Iguaçu, integrante da Rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu o programa Conexão Cosmoética. A ética e a cosmoética no centro do debate. Junte-se a nós para este momento de almoço holofilosófico. Boa tarde, ouvintes da Rádio RCI, Rede Comunicadora Iguaçu. Hoje é quarta-feira, dia 14 de agosto de 2019, e agora são 13 horas pontualmente e 3 minutos, né? A gente sempre fala, toda quarta-feira a gente fala, agora são 13 horas e 3 minutos, então é pontualmente 13 e 3. Sejam todos novamente muito bem-vindos ao programa Conexão Cosmoética, né? O seu momento de almoço holofilosófico, né? Então eu sou o Regson Alves. Eu sou a Adriana Rocha, somos coordenadores da Cosmoetos, Associação Internacional de Cosmoeticologia, que estuda a cosmoética sob um paradigma diferenciado. Somos todos voluntários, né? Não recebemos nenhuma remuneração, apenas a satisfação, né? A gratidão e a felicidade interna de estar retribuindo e contribuindo com o nosso conhecimento.
Hoje no estúdio temos o nosso colega da rádio RCI, Também, e da né? Apex, E da e da Apex. Enciclosapiens. É E verdade. assim vai, né, André? Vai. André Chataloff, bem-vindo, André. Obrigado. Boa tarde a todos e todas, a vocês. Obrigado aí pela recepção e pela oportunidade. E no programa de hoje, André vai falar com a gente sobre a questão de segurança e parasegurança, né? Lembrando aos ouvintes que esse é um programa, né, em parceria entre a Cosmoetos e a Rádio RCI. Nosso programa vai ao ar até às 14 horas, né? Então a ideia é criarmos juntos aqui um espaço para debatermos, questionarmos e fazermos as nossas reflexões sobre fatos e atualidades sobre a ética e a cosmoética, hoje com ênfase na questão da segurança e parasegurança, né? Então a participação de todos é fundamental para que possamos então construir, né, juntos esse momento, né? Então envie suas dúvidas, sugestões, situações que queiram então compartilhar conosco. Como de sempre, né? Como de princípio, a gente costuma começar o programa falando aí de momentos, né, da história da humanidade, que a Adriana Rocha sempre traz aí pra gente. Tem algum aí específico hoje? Super, hiper? Super, hiper tirando de hoje, né? Que é um momento histórico daqui para frente, né? Isso que vamos falar sobre prevenção, segurança, etc., como você disse. Temos Opa! Porque a gente traz eventos históricos, sabe, André, que são Marcaram, né? positivos, que marcaram a história da humanidade, assim, trazendo algum tipo de benefício, né? Porque no dia de hoje é interessante, os que não trouxeram benefícios ganharam dos que trouxeram benefício, né? Se bem que o de hoje ganha de todos, né? Vamos colocar assim, né? Legal. Então, em 1879, foi assinado o Tratado de Paz entre a Espanha e Peru, Opa. em Paris, né, terminando a guerra. Os demais eu vou me abster porque não vale a pena. Mas todo tratado de paz é super, hiper bem-vindo, né? Então tá excelente. Lembrando de novo também aos ouvintes aí que esse é um programa transmitido pela rádio 1320 AM. Você também pode ouvir o nosso programa no aplicativo gratuito Sempre RCI, né? No site semprerci.com.br. No Facebook, você pode entrar lá em Rádio RCI Iguaçu, onde é possível, inclusive, né, assistir ao vídeo, ao vivo, tá? Ou então enviar mensagem pelo WhatsApp da RCI. Anote aí, esse é o WhatsApp da RCI, 991450911, é o WhatsApp da RCI. Como sempre fazemos no início de cada programa, a gente só esclarece a diferença aí entre ética e moral, né? Lembrando que moral é tudo aquilo que fazemos, são as nossas condutas, as nossas ações, as nossas atitudes no dia a dia. Obviamente que tudo aquilo que fazemos, nossas condutas são norteadas, orientadas, reguladas pelos nossos valores, nossos princípios, as regras e por crenças que muitos nós temos também, né? Isso então é moral. Moral é um conjunto, né, de princípios, crenças, regras, valores que norteiam, né, nos orientam no dia a dia. Então, como a gente fala, é melhor você pegar pela conduta, o que você faz. E na hora em que você começa a analisar aquilo que você faz, para entender por que você faz o que faz, você está falando de ética, né? Então, ética é refletir sobre as nossas condutas, o que não é uma coisa muito comum, né, que a gente vê por aí. Então, assim, moral é o que fazemos, tá? E ética é quando refletimos sobre o que fazemos. Obviamente que ética e moral a gente está falando de uma visão fisicalista, né? Então, assim, no planeta, na hora que nós colocamos um outro paradigma, onde nós levamos em consideração a questão da multidimensionalidade, de vidas passadas, né, as bioenergias, a questão dos pensamentos, dos sentimentos, das energias, e aí entramos no campo da cosmoética. Então, a moral cósmica seria a conduta, né, que fazemos, obviamente agora com base em auto-verpons, né, em valores evolutivos, princípios cosmoéticos e regras úteis
que aplicamos no dia a dia, e quando paramos para pensar por que fazemos o que fazemos, aí entramos no campo da cosmoética. Então, cosmoética, como definiu o professor Valdo nos 700 Experimentos, é a ética ou reflexão sobre a moral cósmica. Então, quando você começa a pensar, né, exatamente por que você está fazendo determinada coisa, você está entrando no campo da cosmoética. E a gente vai poder falar bastante sobre isso hoje aqui com o nosso amigo André Chataloff, que vai falar sobre segurança e parasegurança, e a gente já pode começar perguntando para ele o que é. Eu vou dar uma pincelada Opa, a Adriana quer dar uma notícia que você trouxe hoje, que tem a ver com o papo com a André hoje, sim, lembrei. Que é o especialista, né? Saiu no jornal hoje. De segurança, não é isso, André? Sim, eu sou engenheiro de segurança do trabalho. Quer contar um pouquinho aí como é que é a tua formação, para eu entrar nessa notícia aqui que é triste? Olha, eu, dentro das áreas das engenharias, até eu sou professor universitário, dou aula nessa questão até de engenharia mecânica, engenharia de produção, engenharia civil, e também aí na questão do processo de segurança do trabalho, né, envolvido. Eu estou vendo essa notícia, né, a gente sabe que isso é sério, porque a gente está recheado de coisas que não são feitas como devem ser, e a gente deve procurar fazer. Por quê? Porque toda vez que a gente faz uma obra, toda vez que a gente exerce a nossa função, principalmente quando a gente faz coisas duráveis, a gente pensa na geração futura, a gente pensa no bem-estar da sociedade, né? E quando a pessoa está pensando no seu bolso, e em detrimento dos demais, isso é complicado. Aí sempre vai perder todo mundo, inclusive a própria pessoa, que a priori ela achou que estava ganhando, né? Exatamente. Entendi. É a notícia que ele está comentando, saiu hoje, né? No Gazeta Diário. Que o CREA do Paraná encontrou irregularidades em mais de 80% de obras em Foz do Iguaçu. Né? A fiscalização, ela chegou a essa conclusão. Fiscalização de agentes de autarquia mirou hotéis, comércios, construções e grandes empreendimentos. Então, a gente ouve, né, vê uma manchete, acha que são obras pequenas, né? Você aí que tem um terreno, tem uma casa que faz o famoso puxadinho, né? Que no Brasil, esse puxadinho, ele ofende vários critérios de segurança, né? Sim, esse não é feito por gente qualificada. E vai colocar em risco a segurança de quem está fazendo a obra, de quem vai viver na obra, ou seja, de quem está, às vezes, no passeio, andando ali na calçada. Então, quer dizer, ou está mesmo pegando, vocês viram, né, a questão ali em São Paulo, de que o motorista estava andando ali perto do Rio Pinheiros, né, Rio Tietê, e aí o que acontece? Houve o desnivelamento de quase mais de 1 metro de um setor da ponte perante o outro, o carro dele saltou, ainda bem que não houve ferimentos graves e tal, mas hoje está lá a ponte interditada. E por quê? A gente vê que lá no fundo foi feita uma análise, realmente, a obra não foi bem feita. Né? Exatamente. Também lembrando aquela obra lá do Rio de Janeiro, né? Aquela lá ao longo lá da Niemeyer, né? Como é que é o nome daquela ciclovia, né? Que já foi derrubada, já caiu 2 vezes. O mar já derrubou, não sei mais de uma. Exatamente isso. E se a gente olhar também aquela reportagem sobre o asfalto, se a gente for começar a pegar, tem vários detalhes, né? Que o asfalto normalmente ele ia durar lá fora, né? Na Europa. Você morou, né? Bastante tempo na Europa, não? Sim, eu morei você morou? Quase 5 anos. Aí, tempo aberto. Então bom que você vai poder fazer o paralelo. O paralelo. Lá fora que a gente está dizendo não é Paraguai nem Argentina, né? Não, aqui do lado, né? Na Europa. Mas o asfalto é feito para durar 8, 10 anos. Né? E no Brasil eles fizeram também de novo a pesquisa e dura 7 meses. Nossa, que maravilha, né? E chega a durar 7 meses. Porque se falar em termos de segurança, né? Daí você pensa. O Regis falou, ética é você refletir sobre a sua conduta. Então, se a pessoa que está fazendo, ou que contrata, ou o prestador, né, de serviço, pior ainda quem for qualificado, né, e que abre mão de uma qualidade, não está refletindo sobre sua conduta, que está colocando em risco, não é isso? Sim, a vida de outros. Exatamente. Igual a gente vê lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eles também têm aqueles acordos, né, tal, assim, para, tipo, olha, eu ganhei eleição, eu vou fazer as obras suas. Aí, o que acontece lá? O chão, o asfalto está perfeito,
Só que o que acontece? Eles falam, ó, já tá vencendo né? Já, tipo, é 8 anos, já são 7 anos, eu já vou recapear e fazer tudo de novo. Eles fazem tudo de novo. E você olha, ele não tem nenhuma trinca, não tem nenhuma rachadura. Por isso que é aquele tapete, Aí né? tá quando você sempre... E aí, mas é uma outra visão. É tipo, eu faço obra, mas mantendo sempre em alto nível. Aqui no Brasil a gente mantém a obra É isso. sempre no baixo nível. Exatamente. É verdade. E aí usa o argumento, né, que o preço da licitação era o menor. É. Só que quando você faz a ponderação lá dos Os critérios da obra. Exatamente, você tem que manter a segurança em primeiro lugar, que é o que prevalece, não é Sim. isso? E depois os outros critérios. Aqui é a inversão. É. É o mais barato que vai embolsar mais e Que a vai segurança vai ficar normatizar o critério. melhor. Exatamente. Não, isso não existe, né? E aí o asfalto que fica poroso põe em risco a segurança das pessoas, porque começa a dar buraco, você não enxerga de noite, a pessoa tem um acidente, pode atropelar alguém, não é isso? Sim, Uma série de- então é uma cascata. O né? que é? cascata. Você pode definir para a gente o que é segurança? O que é? O que envolve essa questão da segurança? A segurança, a gente vê o seguinte, que segurança ele vem do princípio de dar manutenção, tudo aquilo que você faz para dar manutenção à sua saúde e seu bem-estar. De alguma maneira, a ideia da segurança ela está muito associada à questão de saúde, tá? Porque é impossível a gente pensar de uma pessoa estar saudável e ela vive se machucando, se acidentando. Então, essas ideias elas são associadas, não são dissociadas. Interessante. Né? Então a gente fala o seguinte, não, a pessoa é perfeita, maravilhosa, mas ela vive se acidentando. Então ela está com algum problema de saúde e que afeta a segurança dela e dos outros. Então esse conceito ele é integrado, ele não é dissociado. Interessante. Aí eu pensei nos idosos, né? A segurança na casa, quando a pessoa faz a casa, às vezes acaba não leva em consideração, por exemplo, agora a quina do armário, a quina das Exatamente, mesas, etc. isso. e tal. Então tudo isso entra na questão da segurança. Entra na questão de segurança, entra na questão da qualidade de vida, entra justamente na capacidade de você discernir o ambiente. A gente percebe que é uma matéria que deveria ser aprofundada muito mais na arquitetura, porque hoje a gente, do ponto de vista arquitetônico, olha nos estandes, olha as inovações, foca-se muito mais na beleza do que na segurança. Então, é muito comum você verificar coisas que se espetam, coisas que facilmente podem machucar. Né? É muito comum você encontrar, por exemplo, aquele processo de o recheio doméstico ou até de um hotel ter aquela temática meio que medieval, então que tem armas, espadas, então quer dizer, coisas que podem se machucar e que são lindas, maravilhosas, mas pode se machucar, pode cair, pode, ou seja, ferir uma pessoa. Até na marcenaria, a gente debate muito isso, que é difícil você convencer marceneiro, o pessoal que faz móvel, né, de fazer a quina, assim, ó, arredondada. Isso. É uma dificuldade, eu sempre falo, sempre comento, gente, Tudo faz tem quina. arredondado, nada que, exatamente isso, que Canto espete. vivo, esquece canto vivo. Como é que é o nome? Canto vivo. Isso. Canto vivo. Explica o que é o canto vivo. O canto vivo é um canto a 90 graus, também, e tem aqueles outros que são obtusos, né? Então você vê que são as pontiagudos, então você deve evitar quinas, então deve deixar o que o pessoal chama de adocicada a forma, né? Arredondado. Então, porque a pessoa andando dentro de casa, pode acordar de noite, vamos para a situação mais extrema, né? Escuro, e aí esbarra ali, tem um sangramento grande, aí você não sabe se a pessoa, né, tem alguma doença, por exemplo, que não coagula o sangue. É bem essa questão de você ter o conhecimento e a informação para fazer uma prevenção, né? Como é que funciona essa questão da prevenção quando você analisa os critérios de segurança? Hoje já é muito fácil a pessoa enxergar um pouco de segurança quando ela já percebe que o cinto ajuda. Né? Mas se a gente for ver quem aí tem mais de 20 anos atrás, né? A gente vê que os carros nem tinham o cinto de 3 pontos. Exatamente. Então, aí tinha aquele apoio para a cabeça. Exatamente. Né? Então a gente vê que essas pessoas, né, os mais antigos, eles não tinham essa percepção. E eu falo assim, não, mas eu não vou correr. Tem muitos acidentes fatais que acontecem com a batida a 40 km por hora. Por quê? Porque se você projetar seu carro, por exemplo, uma coisa que você tem que fazer uma pergunta, você sabe qual que é o nível de projeto?
a velocidade máxima que um carro ele é feito para resistir aos impactos e amassar e proteger ali os seus passageiros, os tripulantes? Eu faço 30 graus. Ó, 30 quilômetros. a meta assim, principal é em torno de 50 km por hora. Caramba. Eu lembro que eu vi uma revista japonesa uma vez, que estava assim, japonês você sabe, né? Ele tem essa visão certinha, e aí eles estavam colocando assim, né? Meio que festejando, tipo, olha, nosso carro, nossa picape resiste a 54 km por hora. E eu assim, eu falei assim, cara, isso, quem vê não vai entender, e é uma coisa boa. Exatamente. Não é? Porque a maioria das pessoas andam acima de 54 km. Mas olhando o que é o projeto dos carros, ele já está saindo da média. Agora, por quê? Porque ele é feito para você bater com um muro de concreto a 50 km por hora. A partir daí, os tripulantes eles já se machucam até fatalmente. Então, todo esse processo, quando a gente vê das 5 estrelas de segurança, ele tem a ver com esse teste, né, que é o crash test, né, que faz justamente o estudo da batida. Você segura aí, porque na volta eu quero perguntar sobre a moto. É que eu ia usar uma técnica que ele usa no programa dele, né? Se vocês quiserem assistir, ouvir o André Chantaloff, né, falando ao sábado, né, de 1 às 14 horas, de 13 às 14, o programa da Apex, né? Projeto de vida. Projeto de vida. Então, assim, ele usa uma técnica que ele faz uma pergunta e fala, não saia daí que nós já voltamos para a pessoa. Então, eu quero fazer uma pergunta. Então, são duas. É a moto, é a moto. Então deixa a moto. Como é que é a pergunta da moto? Como fica esse critério de prevenção de segurança para o motoqueiro e quem anda de moto? E depois você emenda, André, no patinete. Então, beleza. Então, já voltamos para saber a resposta do nosso amigo André Chantaloff. Já. Estamos apresentando Conexão Cosmoética na RCI. Minuto da Indústria. Em agosto, a FIEP comemora 75 anos representando a indústria paranaense. A instituição se consolida como referência em soluções para o desenvolvimento sustentável. Tem a missão de servir e fortalecer a indústria, para melhorar a vida das pessoas, e juntamente com o SESI, o SENAI e o IEL, forma o Sistema FIEP, apoiando com produtos e serviços o Parque Industrial do Paraná, além de contribuir para o desenvolvimento dentro e fora do Brasil. Para o presidente do Sistema FIEP, Edson Campagnolo, o espírito de união para que a indústria se desenvolvesse foi o que transformou a FIEP numa das mais importantes entidades representativas do setor produtivo, impulsionando o crescimento e a diversificação da indústria. Sistema FIEP. Nosso I é de indústria. E agora vamos falar de economia, e o Consalter é sinônimo de economia. Confiram as ofertas para esta quarta-feira, dia 14 de agosto. Tomate rasteiro, 1,79 o quilo. Ovos brancos a dúzia, 3,19. Alface crespa a unidade, 78 centavos. Laranja pera, 89 centavos o quilo. Mandioca com casca, 1,78 o quilo. Bife posta vermelha, 14,98 o quilo. Rolha da alcatra, friboi, 11,90 o quilo. A quantidade limitada por cliente e o Consalter não vende no atacado. Consalter, o super amigão. Você já sabe onde irá comprar os materiais elétricos do seu imóvel? É claro que você sabe. É na Eletromil. Conheça a nossa loja e veja os mais diversos artigos em lâmpadas, lustres, pendentes, luminárias, além de chuveiros e toda a parte elétrica para a sua casa ou estabelecimento comercial. Eletromil, Rua Stanislau Zambrick, 611 Centro, próximo ao Mufato Boici. Fone 3528-8130. Dê o primeiro passo para conquistar um imóvel, uma casa, uma sala comercial, construir, fazer uma reforma, viver da renda de aluguel de imóveis. Faça uma simulação no site da Demilar Consórcio Imobiliário e descubra, com um especialista no assunto, os passos certos para você conquistar tudo isso. Sem juros e com poder de negociação. Acesse ademilar.com.br e faça o investimento da sua vida. Voltamos a apresentar programa Conexão Cosmoética. Então voltamos com o nosso programa Conexão Cosmoética aqui na RCI. Lembrando que esse programa ele é transmitido na rádio 1320 AM, no Facebook Rádio RCI Iguaçu, onde é possível ver, né, assistir ao vídeo, né, ao vivo. E você também pode mandar a sua mensagem pelo WhatsApp da RCI. Anote aí, esse é o WhatsApp da RCI.
RCI 991450911 é o WhatsApp da RCI. Lembrando aí aos nossos ouvintes que hoje estamos aqui com o André Chatalá falando sobre segurança e parasegurança. E ficou uma pergunta, né, no bloco 1. Duas perguntas. Aí ficaram duas perguntas, né? Que era a questão da moto, né? Que ele estava explicando, é isso, André? A questão da segurança, do cálculo quando se faz o carro, né? 50 quilômetros. 50 Essa quilômetros. eu não sabia, gente. É 50 quilômetros, hein? E aí eu perguntei como fica a análise em relação ao uso de motos, dos motoqueiros e o patinete. Foram feito um estudo, né, de que muitos dos acidentes acontecem quando a pessoa está chegando perto de casa. É só você andar com os nossos amiguinhos que isso acontece demais. Que eles chegam, tá perto de casa, já tiram o cinto de segurança, eles já estão nas vias secundárias ali, já estão chegando quase ali no último quarteirão. Aí o que acontece? Vem um maluco lá voando, né? E aí, tipo assim, pode ser fatal. Porque basicamente, se a pessoa desgovernar, ela tipo olhar para o lado e se deparar com um poste de concreto, ela a 40 por hora ela já pode ter um acidente fatal. Engraçado você falando isso, quando a gente foi na Nova Zelândia, lembra, Rex? Tem mais de 20 anos? Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. A minha cunhada, que é neozelandesa, ela comentou isso, do cinto de segurança, porque não era legislação obrigatória ainda no Brasil, o uso de cinto de segurança, nem no passageiro de trás, né? E ela comentou isso, não, tem que usar até o carro parar dentro da garagem da casa. E ela comentou, porque hoje a maioria dos acidentes acontece quando a pessoa relaxa, né? Então ela abre mão da segurança, vamos dizer assim, porque acha que está tudo dominado, e aí veio o E até contrafluxo. uma informação extra, né, já que a gente está aqui falando no ar, é que você, por exemplo, quando eu sento, dou carona para alguém e está indo no banco de trás, que a maioria dos carros ainda não tem um alerta que fala assim, olha, não está com cinto. Porque verdade. alguns já têm, mas no futuro todos terão, verdade. na frente e atrás. Aí o que acontece? Se a pessoa ela não põe, o que pode acontecer? Você acha que está tranquilo, né? Se dane a pessoa? Não. Porque muitos acidentes que deixam a pessoa da frente, quando tem uma freada brusca, ela pode ficar paraplégica. Por quê? Porque ele passa por cima de você e como vai pegar justamente na cervical do motorista, acaba deixando a pessoa paralítica. Esse negócio que você está falando aí, a gente está começando a ver que ela tem uma amplitude enorme, porque eu estive recentemente em São Paulo, e você entra atrás, você senta atrás, a primeira coisa que ele pede é você colocar o cinto. Sim. Porque se ele sair sem cinto, ele é multado. Multado. Ele não faz isso porque ele tem que fazer, porque ele é multado. Porque Então tem uma precisa, ordem, existe uma sanção, Sim. né? Então é importante isso. Aqui em Foz, por exemplo, se você sentar atrás, ninguém vai pedir para você fazer isso. Mas eu até perguntei isso para a Adriana, né? Parece que a lei ela é nacional, tem que botar o centro de segurança na frente e atrás. Não, isso é normal. E aí, eu me lembrei de uma coisa que um outro motorista me falou, que às vezes a menina tá até com cinto de segurança, que é do lado do motorista, né? Tá passageiro da frente, né? Como é que é o nome? Tem um nome aí. Acompanhante, não sei lá. Carona. Carona, exatamente. O carona. E aí ele estava me falando o seguinte, que ele soube de um caso que a menina estava com os pés para cima, porque mulher tem mania de fazer isso. Homem também já vi fazer isso. Os pés para cima, e o que aconteceu? Na hora que ele deu uma batida, obviamente que o corpo foi todo para frente. E ela ficou paraplégica, né? Por causa disso. O impacto é muito grande. E você está falando isso, eu estou me lembrando também do avião. Quando a gente chega, as pessoas não esperam aquela luzinha do cinto de segurança apagar para tirar o cinto de segurança. O avião mal desceu, tá taxiando ali, as pessoas já começam a tirar o cinto de segurança, porque já é aquela preocupação, aquele desespero de pegar sua mala, que está ali em cima. Então, assim, esse negócio da prevenção, da segurança, ele é extremamente importante. É extremamente importante. Não é isso? E agora fala, eu tô curioso você falar da... Eu vou dar... Tem muita pergunta aqui, né? Acho que não é um programa só. Essa pergunta aqui não quer calar, né? Tipo... Vou contar uma situação. Olha só, o hospital aqui Hospital Municipal de Foz do Iguaçu, a faculdade ela foi fazer um projeto lá, ajudar o que podia, né, dentro de um processo, e um dos problemas que eles tinham era de como fazer uma organização lógica de procedimentos cirúrgicos e preparar todo o material para fazer um mutirão de operações ortopédicas, que estavam um mega congestionamento de operações, fila de espera enorme.
Aí vocês perguntam, mas qual que era o principal problema dentro dessas cirurgias ortopédicas? Simplesmente pessoas que perderam os pés, precisam de fechar o processo de amputação, ajustar ali para o quê? Para colocar uma prótese. A maioria, boa parte deles. Aí o que a gente falou assim, olha, que tal ao invés de a gente chegar e melhorar somente a logística do processo do mutirão, nós fazemos uma campanha na sociedade justamente para inibir o acidente. Isso. Aí falou assim, porque a maior parte desses acidentes, adivinha? Moto. Exatamente. Então aí você fala, por quê? Porque aí você vê a jovem, que fala assim, não, o problema é que a gente sabe que o jovem é cheio de energia. Assim, né, se a gente for pensar no passado, vamos pensar, a gente aqui, né, estuda um pouco o processo de vidas passadas, né? A gente analisa o seguinte, aquele que gostava de andar a cavalo. Andar a cavalo é sentir o vento no rosto, pulando, exatamente, ficar pulando, que nem, né, blum, blum. Então, quer dizer, é a pessoa toda empolgada, sentindo que é o cara, né, a liberdade. Só que a gente percebe, eu percebi isso na minha infância, andando de bicicleta. Eu passei por cada apuro na bicicleta que eu falei assim, gente, se eu com moto na mão me mato, não dá. Não dá para ter moto, porque eu passei cada apuro que eu falei assim, gente, com bicicleta, já sem motor, sem nada. Agora hoje tem bicicleta elétrica, bicicleta que, ou seja, as coisas elas estão turbinadas, certo? Se você vê um estadunidense, você vai ver que ele vai usar aquela aquela bicicleta elétrica, que hora você está pedalando, hora já tem energia e depois vai eletricidade. Ele usa capacete. Por quê? O filme estadunidense é assim. O cara vai fazer um furo na parede, ele coloca o óculos, luva, ele coloca a luva. Você não vê aqueles filmes lá de cowboy que o cara tá trabalhando, vão conversar, o cara tira a luva, põe assim do lado. Segurança, prevenção, né? Então sempre teve isso. Agora no Brasil, veja quem trabalha no campo que tá usando luva. Até máscara. Exatamente. Não há cultura. Prestador de serviço fala, não há cultura. Não a há lei obriga, mas a pessoa, ela não respeita a lei. Aí, outro dia eu estava passando um produto químico, aí eu falei para a pessoa, que era prestador de serviço, você não se intoxica, não sente alergia? Você tem que usar máscara. Falou, não, já estou acostumado. Mas isso lá para frente, ele vai uma vez, segunda, três, dali a uma década, dá um câncer, ele não sabe qual é a origem. Sim. A origem de inalar aquele produto. Por isso que o trabalho de segurança e para a segurança tem tudo a ver com ética e cosmoética, porque você, se está tudo calçado, não é isso? Né? Se está tudo perfeito, você não vê o erro, você não vê o efeito negativo, mas é porque está tudo calçado. E a tendência do brasileiro é dizer, não precisa, porque está tudo bem. Mas é justamente, está tudo bem porque está sendo feito o trabalho de prevenção, né? Até pegando as informações que vocês falaram, eu diria para você o seguinte, a minha opinião, tá? Tipo, não vai no meu bico. Mas se você quer fazer exercício, vai para academia ou faz em casa. Agora, andar de bicicleta não é uma boa, porque as pessoas, o ciclista, ele não usa os leis de trânsito. Quantas vezes você tá na rua, aí o cara tá olhando você te xingando, só que ele tá na contramão. E você não vê o cara. Então, tipo, ele acha que não, eu sou ciclista aqui, ó, eu posso. Exatamente, é minha liberdade, né? Então, quer dizer, é nada. É verdade. Você tá fazendo a coisa errada, amigo. Tá botando em risco a vida dele. A dele é nossa. É nossa. Hoje aconteceu isso comigo, vindo para cá. O ciclista atravessou o cruzamento à direita e eu estava à direita para entrar na rua direita. Ele nem parou, nem olhou. Exatamente. Ele foi direto. Tipo assim, olha, eu estou protegido aqui, ó. Eu estou na minha liberdade. E nada vai me acontecer. Agora, a moto é pior ainda, né? Porque a velocidade é maior e você não tem proteção do carro. Exatamente. O problema é esse, que pense no trânsito. Gente, olha só, vou colocar para vocês uma questão. Você, quanto motorista, analise o nosso condicionamento quanto motorista. Se você encontra um motociclista na tua frente, andando como se fosse um carro, você já não fica perturbado? Você fala assim, olha, esse cara tá errado, por que ele não faz igual aos outros e anda aqui na fila extra? Né? Porque a gente não está acostumado de ver o motociclista usar a regra de trânsito. Porque quando ele usa, ele está ocupando o lugar de um carro, que é o que manda a lei, a gente acha que ele tá errado. Fala assim, não, isso aqui tá me incomodando, eu não aguento ver uma moto na minha frente. Eu quero passar esse cara, porque esse cara vai me causar um acidente. É o contrário, a gente tá condicionado errado. Engraçado que eu sempre queria, eu não sabia dessa regra não, mas assim, eu sempre quis que eles andassem onde andam os carros.
Porque é o normal. Essa é a regra. Essa é a regra, realmente. Porque quando eles andam meio de lado ali, você fica sempre daquele meio cismado, né? De ele vai cortar você de repente, sei lá. E eles cortam. Em alta velocidade. Aí vem as falácias lógicas, né? Que quebra a segurança. Diz que tem que chegar rápido, porque senão vai ser demitido em São Paulo, Rio, nessas grandes metrópoles. Tem aquelas entregas que tem o tempo controlado, etc. Controlado, ele está com pressa e assim vai. Então vem toda essa argumentação equivocada que põe em risco, que você falou no início do primeiro bloco, né, da segurança, que é para proteger a vida. Né? Então você coloca em detrimento a vida, que é o bem maior, em razão desses outros. Então, acho que nenhum ouvinte perguntou ali, mas devem estar pensando, essa questão da bicicleta, né, e do patinete é por causa do meio ambiente. Não só alternativas, né, de locomoção para o meio ambiente. E só para você olhar a bicicleta, aproveitando a questão da bicicleta, tem muita gente que fala assim, vou comprar uma bicicleta barata. Gente, bicicleta barata, às vezes o guidão, ele quando dobra, você projeta ele para o seu peito. E aí a pessoa ela morre com asfixiado. No choque. Então, o que acontece? Se você olhar as normas das construções das próprias bicicletas, tem muita bicicleta que você vê assim, é baratinha, eu paguei quase nada, você vai ver o guidão dele, ele projeta um ponto em que você, numa freada brusca, você vai projetar seu peito enquanto o guidão. E aí vem aquele pensamento ilusório que isso tudo alimenta a cultura do jeitinho brasileiro, né? Que a gente ouviu recentemente, né, uma conhecida falando isso, não consegui, exatamente isso, comprei uma bicicleta baratinha para poder me locomover. Vou fazer exercício. Vou ficar saudável. Exatamente, vou ficar saudável. Só que adianta, se eu perder uma perna, eu fiquei saudável? Não fiquei. Não. Então, a saúde aí que vem tá junto com a segurança. Isso, o pensamento ilusório do jeitinho brasileiro. Sim. Que é aquele pensamento mágico que a gente estava conversando, né? De que, não, né? Os amparadores estão olhando. Eu tenho minha hora para morrer, eu tenho minha hora certa, e essa não vai ser minha hora. E o pior, que é aquele do auto-engano, que a pessoa fala, não, isso não vai acontecer comigo. Isso não acontece comigo, isso acontece com os outros, né? Eu acho que esse tipo de pensamento é para chamar a atenção da gente. Em que sentido? Se você pensa isso, você está quebrando uma regra de segurança. Provavelmente você não está prestando atenção a algum item, algum detalhe, né, de algum efeito equivocado da sua conduta. É um pensamento infantilizado, né? É um pensamento que tipo a gente tem que mudar, olhando que a gente tem que dirigir por nós e para os outros. É assim que eu falo, tipo, eu tenho uma filha, né? Eu chego e falo para ela, olha, você tem que dirigir por você e para os outros. Então você tem que olhar tudo que eles estão fazendo. Você tem que justamente vendo lá, se o cara tá dando um jeito de doido, para, encosta. Se o cara tá querendo meio que tirar um racha com você, tá querendo competir motor com motor, a potência, você tipo, olha, dá uns 5 minutos ali né, para um pouquinho estrategicamente, você fala, você quebra aquele acoplamento, aquele vínculo que você tá criando ali. Você fala, não, ela esquece, eu não posso entrar nessa, né? Exatamente, tipo assim, olha, alguma coisa tá errada. Você já entrou na questão que eu ia te perguntar sobre essa questão da parasegurança. O que é essa parasegurança? Agora deu um exemplo aí. Pode falar mais sobre isso aí? Olha, eu tinha um avô, né, que falecido, né? A gente sabe que morte de fato não existe, ele tá lá em outra dimensão, continuando a sua vida, a sua existência. Mas durante boa parte da sua vida, ele até os 87 anos, ele foi taxista na cidade de São Paulo. Caramba. Pensa ser 87 anos na cidade de São Paulo. Gente. Sem GPS, pensa. Sem GPS. Isso não tem mais. Isso não tem mais. Que realmente o cara conhecia a rua, né? Exatamente. O meu avô, toda vez que comprava um carro novo, o que ele fazia? Ele chegava, ia lá na igreja e pedia para o padre jogar água benta, né? Benzer o carro. Aí o que acontece? Eu pergunto para você benze seu carro? Você acha que isso é uma coisa importante? O que a gente observa dentro da Consologia? Que benzer o carro é você jogar sua energia em volta do seu carro. Você faz isso? Por exemplo, muitas vezes eu sou obrigado a lavar o carro. Eu vejo que ele está sujo, que eu posso andar com ele sujo, não há problema nenhum. Mas eu penso o seguinte... Exemplo, se acontecer um evento nesse dia, nessa semana, em que eu percebo que aquilo ali foi um evento que pode impregnar energia gravitante negativa em volta do carro. Exemplo, você não queria, mas você fechou uma pessoa, você fechou um motociclista. Ele chegou, saiu xingando por você e ficou lá, ai, presta atenção. Às vezes você não viu o cara.
O carro tem pontos cegos. Sim. Então, quer dizer, pode acontecer com lucidez ou sem lucidez. Aí você fala, pô, manquei, ó, pisei na bola. O que você faz? Você vai lá, lava o carro, dá uma geral nele, dá uma engraxada nele. Aí você fala, por quê? Você está limpando as energias do carro. A água é um dos maiores elementos assim de limpeza. Agora, fora isso, eu procuro fazer, entre aspas aqui, né? Todo mundo vai entender, você dá uma mijada no teu carro. Então, o que é isso? Aí você chega e fala, olha, esse carro é meu, eu vou dar a volta em torno dele e eu vou colocar, tipo, olha, a minha vontade de que ele esteja seguro nele. Você joga a sua energia. Eu jogo a minha energia, eu jogo a minha vontade. Eu falo, olha, não, ó, se a pessoa de longe vai ver que eu existo. Porque eu penso o seguinte, quando eu tô dirigindo, eu falo assim, ó, pode ser aquele motoqueiro mais doido lá do planeta. Ele fala, ele vai saber que eu existo. E a gente sabe, e vocês são treinados nisso. E todo Foz do Iguaçuense que é treinado nisso, quando você vai no Paraguai, você não tem que dirigir meio que dominando seu carro. Porque se você não, blindar o seu carro energeticamente, eles passam em cima de você. Então você, independe se é um fusquinha, independe se é um carrão, você fala assim, olha, eu sou cachorrão. Né? Tipo, presta atenção que comigo ninguém pode, né? Tipo assim, eu tô defendido. Quer dizer, você tá dando energia, você fala assim, olha, eu não sou, tipo, invisível, né? Fala assim, não vi o carro. Não, você verá. Exatamente. Então, quer dizer, isso tudo... Você é um carro amarelo. Exatamente. Não precisa, né? Choque. E você percebe, gente, que quando você olha no trânsito, às vezes você vê aquela velhinha, aquela senhorinha, mas ela tá com aquela encarada, assim, ó. Você fala, olha, não chega nem perto. Né? Comigo não mexe, não né? chega perto porque a senhora tá lá. Estamos chegando ao final do nosso segundo módulo aqui, então, segundo bloco, né? Segundo bloco módulo é curso que a gente vai dar semana que vem. Segundo bloco aqui, vamos para os nossos comerciais e voltamos já. Não sai daí. Estamos apresentando Conexão Cosmoética na RCI. 13h41. Rapaz, tô precisando relaxar. Bora buscar o barco para pescar? Bora, mas só se for de colete salva-vidas. Antes de entrar em rios e reservatórios, vista colete salva-vidas, mesmo que você saiba nadar. Veja a previsão do tempo e respeite as placas de alerta. E lembre-se, perto das barragens de usina tem áreas de segurança onde a entrada e a pesca são proibidas. Uma campanha Copel, pura energia. Apoio Corpo de Bombeiros, Governo do Paraná. O Mabu Interludium Iguaçu Convention possui estrutura completa para a realização e o sucesso dos seus eventos sociais e corporativos. São 5 salas com capacidade para até 700 pessoas, 100 apartamentos, restaurante e bar. Agende seu evento e fique tranquilo. Nossa equipe foi especialmente treinada para garantir o melhor resultado com o mínimo de preocupação. Entre em contato 3132-2000. Você contratou um plano de fibra ótica, mas a velocidade do seu Wi-Fi não é lá essas coisas? A tecnologia para ter mais velocidade e estabilidade no Wi-Fi está agora mais barata. Conheça o novo roteador com tecnologia Mesh, vendido e instalado pela Linka. O Twib, ele melhora a velocidade e estabilidade do Wi-Fi em todos os pontos da sua casa, mesmo que ela seja muito grande. Que tal ligar aqui na Linka para instalar seu novo roteador? Fone 3523-0533. Anotou? 3523-0533. Ou visite nosso site www.linka.net.br. Linka, a melhor internet por fibra ótica, também oferece o Twib, novo roteador que dá velocidade e estabilidade no seu Wi-Fi. Voltamos a apresentar programa Conexão Cosmoética. Para você que está sintonizando agora, né? Você está ouvindo o programa Conexão Cosmoética aqui na rádio RCI, tá? Nos blocos anteriores, nós falamos sobre a questão da segurança, né? Que o nosso amigo aqui, André Chataloff, aí eu queria entrar, ele começou até a falar no bloco anterior sobre a questão da parasegurança, porque a gente estava comentando aqui no intervalo que, por exemplo, muitas vezes a gente vai dar um curso, né? A gente vai itinerar, então a itinerância, ela pede muito que você
aplique, né, que coloque essa parasegurança realmente em prática. Seria bom explicar para o ouvinte, né, a relação segurança. Eu ia falar, né, mas então, não tem problema. Eu captei, amado mestre. Porque quando a gente vai... Não, mas você pode falar, fala aí. Não, porque quando a gente vai dar um curso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tomar determinados cuidados, que são da segurança e da parasegurança. Então, assim, você não sai comendo qualquer coisa, né, que fuja muito da sua dieta normal. Então, por exemplo, a minha dieta é uma. Se eu for dar um curso em Salvador, por exemplo, eu não vou começar a comer acarajé, né, essas coisas assim. Eu vou ficar na minha dieta, né, nem que eu procure lá Agora tem um restaurante que você vai lá e você consegue comer comida ocidental, né, vamos colocar assim. Então, assim, que critérios, né, ou que recursos, ou que atividades a pessoa precisa fazer para ela realmente ter essa parasegurança em questões, né, tanto assim, holossomática, na verdade, né, porque tem a questão do soma, tem a questão das energias, tem a questão das próprias emoções, né, então, o que você pode falar sobre isso? Vamos pensar, por exemplo, você não vai estar no meio de uma viagem, você chega lá, tá com dor de cabeça, vou tomar qualquer remédio. Tem remédio que vai te dar sono, tem remédio que você nunca viu. Vou experimentar essa coisa nova agora, no meio da viagem. Isso é segurança. Então você fala, não, eu só vou comprar aquilo que eu já uso, só vou usar aquilo que eu tenho confiança. Eu não vou fazer experiência agora. Né? Não é a hora. É isso que você está falando. Mas eu acho que tem uma coisa interessante para a segurança, porque muitas vezes, para prejudicar você, por exemplo, vai lá um guia cego, sei lá, um assediador lá e inspira uma pessoa, por exemplo, a dar esse remédio aqui para ele, porque eu já vi isso, né? Sim. E aí toma esse remédio aqui, não tem problema, esse remédio aqui, a minha família inteira toma. Não vai dar problema em você. A família toda é casca grossa. É tudo casca grossa. Não percebe energia. Exatamente. Né? Então, isso que você está falando é a questão da parasegurança, porque existe toda uma interferência multidimensional para uma pessoa que está fazendo um trabalho de ponta, que vai para um local, né, falar sobre conscienciologia, que não é uma coisa do dia a dia, né, já não é uma ciência assim muito... Né, muito comum, né? Então ela está indo no contrafluxo. Então ela realmente tem que estar muito, né, atenta. Vou dar um exemplo disso que você está trazendo, que é importante chamar atenção. Às vezes o pai chega e fala, adora aqueles cachorrões assim, né, tal, Rottweiler, tal, um negócio que é uma fera, né? Que se pegar uma pessoa aqui desconhecida, destrói, né? E aí você fala o seguinte, não, mas agora eu vou ter meu bebê, ele vai proteger o meu bebê. A gente vê que não é assim. Às vezes ele pode ter uma reação na tua presença, na tua ausência, ele pode acabar com a tua criança. Ele pode fazer maldade com a tua criança. Não, ele vai proteger, porque ele me protege. Então, quer dizer, você está confiando, então, num sub-humano, né? Igual, tipo assim, fosse um irmão seu, é isso. Né? Então, uma pessoa lúcida, consciente, alguém que você tem a ficha dela, né? E que raciocina e muitas vezes não raciocina. Então, tipo assim, então você está jogando a roleta russa. Então, basicamente, a gente tem que olhar que a nossa casa, o nosso lar, ele, que nem vocês trouxeram aqui, a gente estava discutindo um pouco antes, a gente tem que evitar coisas pontiagudas, tem que evitar... Se você for ver muitas vezes essas feiras de inovação, de arquitetura, né? Ou seja, recheio doméstico, você vai verificar muita coisa que é disparatada. Então, muita coisa, por exemplo, que tem coisas, espinhos, ver assim, coisas que são ofensivas fisicamente, mas super cromadas, lindas, maravilhosas. Mas aí você fala, pô, mas eu posso me machucar com ela. Pode, mas não tem problema. Isso daqui a pessoa nunca vai se machucar. E se machuca. Então, basicamente, a gente tem que analisar que todo o ambiente ele tem que ser projetado por um seguinte aspecto. Vamos pensar do ponto de vista macro. Se a gente vai construir uma casa, o que a gente tem que pensar nessa casa? Essa casa tem uma porta de banheiro boa, grande. Ela tem que ser adequada. Se um dia precisar entrar um cadeirante na nossa casa, ele consiga entrar. Os móveis têm que ser pensados dessa forma. Aí você vai pensar o seguinte, não, mas isso daí, quando eu ficar velho, eu vou estar sempre forte. Tá? Você garante isso? Não. Todas as pessoas que ficam idosas não precisam, todas ficam sem nenhuma necessidade especial. Não é a maioria que fica íntegra, né? E outra coisa, você pode ter alguém que vá morar lá, então você tem que estar com a prevenção e a segurança. Tudo junto. Você tem que ter o máximo de informação, não é isso, André? Isso. Para ver assim, ó, nessa área,
quais são os possíveis efeitos, né, que eu preciso evitar e o que eu preciso otimizar. E a pessoa está atuando a favor da segurança. A gente fez. Aí ela vai para a parasegurança. Exatamente. Você pega tudo que é intrafísico, tudo que é norma. Por exemplo, olha coisas interessantes aqui que a gente pega outras culturas que não são nossas. Você pega na Europa, tem norma que, tipo, você não pode ter perto de água ponto de energia. Aí o cara chega, um ocidental como nós, a gente fala assim, pô, mas eu tô aqui querendo barbear, eu quero usar um aparelho elétrico, eu quero usar não sei o quê, e quem, bendito arquiteto, bendito engenheiro, que não pôs uma tomada do lado da pia. Só que a norma lá mostra que, tipo, perto da banheira e perto da onde que tem água, e 2 metros de distância, eu não posso ter ponto de energia elétrica. Aí a pessoa, o que ela faz? Jeitinho brasileiro, vai pegar uma extensão. É verdade. Então você vê que no fundo é ignorância. Você vê que ignorância. Ignorância. Gente, se vocês olharem nas estatísticas, quantas pessoas morrem por descarga elétrica no Brasil, é impressionante. Aí você pega o seguinte, morre no chuveiro elétrico, tentando mudar a resistência, morre tentando passar chapinha no cabelo molhado com o pé descalço no chão. Pessoas jovens lindas morrem desta forma. É isso mesmo. Aí você fala, falta pai, falta mãe, falta conscientização, falta regra, educação. Agora você falou, a regra é muito importante, que a gente fala aqui o tempo inteiro. Né? Ética e cosmoética, você tem que respeitar a regra. O jeitinho brasileiro é isso que você acabou de falar. Ah, não, eu vou desrespeitar, né, o que manda. Não estamos falando nem de lei do Estado, mas regra de segurança, que é isso que você está... Esse caso é lei e regra de segurança. Eu tô falando regra de segurança, assim, por exemplo, quando você vai fazer curso, vai fazer alguma coisa, chegar antes, né? Você não deixar janela aberta, não deixar, no caso de voluntariado, né? Aluno do curso é só aluno do curso, não é o voluntário que não é aluno que vai entrar no meio. Isso tudo tem a ver com a parada de segurança também. Porque você sabe lá com quem que a pessoa falou, onde é que ela estava, e quebra todo, né? O protocolo. O protocolo, ele normalmente ele é inteligente para isso, né? Para calçar a segurança. Né? E aí o jeitinho brasileiro vem e burla a norma. Semana passada saiu 2 ou 3 reportagens, você está comentando, a pessoa foi trocar o fio elétrico, você lembra? Você viu? Sim. Na rua e em casa e levou o choque e morreu. Então, quer dizer, essas coisas acontecem, só que parece que só acontece com outro, é isso que você está trazendo no começo, né? Não, a pessoa tem que falar o seguinte, não, regra é regra. Então a gente tem que ser muito criterioso. Exemplo, você vai num hotel, a gente que viaja muito em hotel. Se você abrir a porta, sente o negócio no nariz, você não vai entrar lá dentro. Sou eu, gente. viu? Eu sou uma vez em Curitiba. Chata, não, uma vez em Curitiba. Porque se você ficar no dia seguinte. É verdade. Você que paga a conta. Na hora eu pago a conta. Porque a sensibilidade é grande. Uma vez nós fomos num hotel em Curitiba, lembra? Foi. Entramos em 10 quartos diferentes. Aí mudamos de hotel. Mudou de hotel no final, porque não tinha nenhum quarto. Todo quarto que a gente entrava, ela sentia logo cheiro de... Era de mofo, né? Mofo. Né? Então, assim, tem cigarro. Então, a gente sentiu esse cheiro. Obviamente, não fica, porque é uma questão realmente de segurança para você. Agora, você está falando agora de parasegurança. Eu achei interessante, porque quando você falou de segurança, que tem a ver com bem-estar, na hora que você falou lá dos critérios para se construir uma casa, porque a gente teve essa preocupação quando a gente construiu a nossa, né? Nós colocamos uma porta de entrada social que ela tinha 3 metros, não é isso, de largura, porque a gente pensou, a gente ficou pensando na mudança, por exemplo, né? Quando você compra algum móvel, inclusive o pessoal que ia levar, né, os móveis quando fizeram a mudança, eles falaram, poxa, se toda a casa fosse assim, e eles ficaram uma felicidade, super fácil porque trânsito, aí né? teve o critério da segurança, porque eles estavam falando que quando eles entram e é apertado, eles têm que ficar tomando cuidado para não danificar o móvel, para não danificar a porta, etc e tal. Então, esse é um critério importante. E a gente também ficou pensando, e mais tarde a gente acabou até utilizando, porque meu sogro foi depois morar nessa casa com a gente e precisou disso. Mas você está falando agora do bem-estar, e eu comecei a ligar. Quando você se preocupa com essa questão da segurança intrafísica, que é o bem-estar físico, e você começa a pensar também, por exemplo, em que objetos você vai levar para dentro da sua casa, que filmes você vai assistir dentro da sua casa, que pessoas você vai levar dentro da sua casa. Você está fazendo também uma profilaxia, né, uma paraprofilaxia em relação à parasegurança, não é isso? Não é isso? Exatamente. O que você pode falar sobre isso aí? Então você vai avaliar que a nossa casa, o nosso lar, ele tem que ser ótimo para o bebê,
ao ancião. É Então ele tem que pegar toda a faixa. Não adianta você falar o seguinte, não, ela é ótima para mim. Não, isso não serve. Porque amanhã vai chegar um sobrinho teu, vai chegar a sua mãe, vai chegar a sua avó. Então, quer dizer, tem que ser bom para todo mundo. O banheiro, né, tem que ser bom para todo mundo. Então, todos esses pequenos detalhes, eles são o quê? A garantia do bem-estar geral. Né? Então a gente tem que pensar o seguinte, que o processo da nossa saúde e segurança é um processo, ao fim e ao cabo, coletivo. Porque o que adianta eu estar bem e um parente meu, alguém que está no meu ambiente, está lascado? Não adianta. Então, esse sentimento nosso, nós somos seres sociais. Né? Então, de alguma maneira, a gente tem que ajudar o outro, inclusive, que nem você falou da tua casa. Quantas pessoas você não ajudou a esclarecer ou mudar uma forma de pensar sobre o que é o ambiente ideal? Não é? Verdade. Então, você contribuiu para com essas pessoas que te visitaram. Então, do ponto de vista, isso que é importante dentro de uma relação social, numa relação, né, tipo, evolutiva, que é o que a gente está buscando ter. Né? Você vai trazer para mim aquilo que você tem de máximo, evolutivo, de reflexivo, positivo, e a gente vai trocar figurinhas. Então, a tendência é essa somatória. Então, se a gente pensar, as partes elétricas, elas são muito importantes, a questão de água é muito importante, olhar processo de lugar que pode escorregar, panos que ficam deslizando, né, sobre superfícies muito polidas, lindas, né, só que aí você vê que a beleza não quer dizer segurança. Então, todo um critério que esse recheio, essa decoração, ela tem que ser observada. Então, isso a gente está olhando no lar. Agora, você imagina extrapolar isso para o ambiente de trabalho, você imagina numa questão, numa fábrica, numa indústria, num comércio. E uma das coisas que a gente pode analisar, às vezes você acha que você está tendo é neura, né? Não, a pessoa está muito neurótica, ela está muito exagerada. exagerada, né? Então, eu vou colocar para vocês uma das coisas exageradas que eu tenho. Por exemplo, toda vez que eu vou num lugar, eu vejo que está lá num quarto, estou na cama, e tem uma coisa de pendurada em cima, pode ser um quadro lindo, pesado, eu tiro, eu cara. Também tiro. Eu falo assim, Quer nada gente, em olha, cima. eu não confio. Quem colocou esse prego primeiro? Como que tá? Será que ele foi parafusado? E daí? E mesmo se romper? Mesmo se estiver, né? E mesmo se romper. Exatamente. Eu falo assim, gente, eu não vou ficar aqui para fazer esse teste. Exatamente. Né? Tipo assim, não, eu vou pensar, fechar meus olhos, eu vou Pensar achar que... positivo. pensar positivo, que tudo vai correr bem. Não, você Tem vai que tirar. garantir que as coisas vão correr bem. Outra coisa importante, Harrison, que eu chamo a atenção nos meus colegas e, gente, eu sempre tô olhando o pneu do meu carro, tá tudo certo. Você sabe que tem lá um fio no pneu, que ele é um limitador mostrando a hora que você tem que trocar o seu pneu. Você sabe disso? Ele, dentro dos seus rasgos lá transversais, você tem que ele longitudinais, você tem um rasgo transversal que na hora que o desgaste do pneu chegar naquele limite de borracha, você tem que trocar o pneu. Aí você fala, mas eu tô vendo um sulco aqui. Não, esquece. O fato de ter chego na marca, então ainda tem o sulco, mas porque tem gente que achava que pneu careca é careca mesmo. careca Ele lembra que a pessoa careca... As mulheres, estamos rindo aqui. Exatamente. Não, pneu careca é careca mesmo. Não quer dizer que é liso. Ele quer dizer que só de chegar naquele top de segurança, você já tem que trocar. Por quê? Numa aquaplanagem, para evitar a aquaplanagem, questão de você não ter um escoamento de água na pista, aquele filme, ele é suficiente para fazer você perder o controle do carro. Então você precisa, na verdade, ter um sulco mais profundo. Aí eu chego para diversos colegas que eu estou andando assim, às vezes vejo no estacionamento, eu falo assim, olha, você sabe que teu pneu, teu carro é bom, bonito, novo, né? Ou seja, mostra que você não tem problema, teoricamente, a gente sabe que a condição econômica varia muito, mas teoricamente, se tem um carro bom, você vai ter um pneu bom, certo? Mas às vezes você olha assim, você fala, poxa, olha, o seu pneu já passou da hora, passou da hora. E aí você fala, isso é importante, porque é um critério de segurança seu para as outras pessoas. Por isso que tem que se informar para poder fazer a cultura da prevenção. Porque na área jurídica eu sou da cultura da prevenção. Perfeito. E o Brasil, acho que se fizer uma pesquisa, a maioria das áreas ela não tem a cultura da prevenção. Não tem. Então, o advogado é formado para já resolver problema que já deu um problema enorme. Não tem aquela cultura preventiva nos Estados Unidos. Tudo bem, está no outro lado, mas ele tem essa cultura, né? Sim. Não faça nada espirro do lado sem antes mostrar para uma pessoa, porque tem essa visão técnica. Sim. A pessoa ela vai calcular o que pode dar errado e ela vai fazer o oposto, ela vai calçar para que não dê nada errado. Exatamente. Então fica tudo
o critério de segurança É. calçado, corre tudo bem, muito estresse é evitado, muito problema é evitado, porque tá tudo bem. Aí a pessoa diz o quê? Não precisa de advogado. Exato. O pessoal tem essa mania. Não, Tá não precisa de tudo certo. advogado. Por isso, gente. Mas é para continuar certo, né? Que a gente tem que fazer isso. Então a gente tem. Agora, Eu tô brincando, mas é isso, você tá falando do pneu também. Então você Exatamente. tem que ter informação da pessoa especializada naquela área para fazer uma segurança, uma prevenção, né? Agora tem uma coisa que a gente falou de remédio. Uma das coisas interessantes de você sempre fazer uma viagem, né? A gente está pensando ali numa professora itinerante, alguém que faz muitas viagens, é você ter seu kit de remédios para viagem. Né? Porque quer dizer, eu não vou ficar tipo assim na hora da emergência, eu já conheço o meu corpo. Eu já sei o que funciona para mim e quando funciona. Eu vou sair correndo na madrugada para descobrir que está faltando? Não. Você vai ter estoque. Leva remédio, leva Você comida. já leva tudo. Então quer dizer. A gente levou até Eu levo lenço, A gente eu foi levo pra China, a toalha, gente levou até lençol. papel higiênico. Agora, chama a atenção de uma coisa. Eu faço isso às vezes na casa da minha mãe e meu pai, né? Só que eles não gostam muito, principalmente meu pai. Eu chego lá e falo assim, mãe, vamos ver essa caixa de remédios, a prazo de validade. Aí é outra coisa, né? Aí o meu pai fala, aí meu filho veio aqui só para me dar prejuízo. Segurança, não, né? Porque não pode Gente, irritar o médico. estamos chegando então ao fim de mais um programa. O bate-papo estava excelente aqui. Eu acho até que o André já está convidado para voltar uma outra vez, vai porque voltar, porque esse papo é tem bom. muito assunto. Tem muito assunto a gente conversar aí. Então, a gente terminou. Você que está em casa, então, já dá uma olhadinha depois nos seus remédios aí, para ver se estão todos na data de... Não estão vencidos? Não estão vencidos, etc e tal. Então, lembrando que a gravação desse programa estará disponível no Facebook, na Rádio RCI Iguaçu, e o áudio será postado na íntegra no site semprerci.com.br. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final do nosso programa e nos encontraremos de novo semana que vem. Não é isso? Sim. Um abração a todos. Obrigado, gente. Você ouviu na Rede Comunicadora Iguaçu